Fala, pessoal. Eu, eu tenho visto, para nossa felicidade, o nosso canal do YouTube crescer bastante, assim. Ele deu um grande boom, assim, nos últimos tempos. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Mas as pessoas que ficam ao nosso redor, né, do nosso ciclo, né, de pessoas próximas, assim, em alguma medida sempre estão falando pro Júnior ou para mim alguma coisa do tipo: nossa, vocês têm que ser mais espontâneos, né? Nas redes sociais, as pessoas gostam disso, gostam de espontaneidade. Então, a Virgínia faz um vídeo todo dia com os filhos dela e as pessoas adoram e tudo mais. E eu não sei se é um bloqueio meu, eu honestamente não sei, mas eu sinto como se a galera do nosso público, assim, não tivesse muito, não fosse ter muito interesse no nosso dia a dia, sabe? Então, eu me senti, eu não sei, eu sempre ouvi isso e não sabia muito como responder. E aí, quando eu pergunto, tá, mas o que você quer dizer quando você diz ser espontâneo? Ah, sei lá, fazer coisas que vocês. Mostrar coisas que vocês fazem no dia a dia, que vocês têm que fazer toda hora e tudo mais. Aí eu pensei, bom, é uma coisa que eu tenho sempre que fazer é passar as minhas camisas. Porque, muito embora o MP não exija que a gente trabalhe de roupa social, eu gosto, sabe? Eu particularmente me sinto bem. E também eu acho até mais fresco, assim, né? Então é uma coisa que eu sempre tenho que fazer. E aí eu pensei, bom, de repente eu posso juntar, né? Posso juntar a minha espontaneidade e, e conversar com as pessoas, não tanto sobre o meu dia a dia do Diego, mas assim, do Diego, assim, pessoa comum, digamos. Mas eu posso conversar com elas sobre coisas do dia a dia, pensamentos de uma pessoa que está envolvido com um concurso público há muitos, muitos anos, de coisas que eu vejo no trabalho e coisas assim que poderiam ser interessantes, curiosidades que as pessoas podem ter e tudo mais. E aí, em vez de abrir uma live para responder perguntas, que eu acho que é uma coisa que, na minha cabeça, não sei se teria tanto interesse assim, eu resolvi juntar um pouco tudo. Então, eu juntei a minha tentativa mais intensa de ser espontâneo com uma tarefa que eu tenho que fazer com frequência, que é passar as minhas camisas. E aí a gente vai conversando aqui informalmente, e tal, vai trocando uma ideia sobre esse mundo. Sei lá, a gente pode conversar sobre expectativas, pode conversar sobre coisas que aconteceram, enfim. E aí eu vou tentar sempre ir separando para vocês uma coisinha assim para a gente bater um papo, tá? Se porventura algum dia, né, vocês tiverem interesse em uma live desse tipo, embora eu honestamente não sei dizer se a gente teria um público interessado nisso, mas não custa perguntar, né? A gente pode fazer, tá? Eu não me importaria, não. Eu ia fazer o meu melhor para tentar agregar algo a vocês. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo assim e eu vou tentando trazer coisas para gente conversar e tal, e jogando um papo, né? E trocando figurinhas, tá? Então essa, pessoal, é a minha tentativa mais genuína de ser espontâneo. E aí eu criei esse quadro no canal que a gente deu o nome de Como Você Tá Passando. Roda aí a vinheta. E aí, pessoal, como vocês estão passando? Eu, figurativamente, estou passando muito bem, mas no sentido denotativo, como vocês vão poder ver, não, não sou lá muito exemplo, não, mas eu tento fazer o que é possível aqui. Inclusive, o pessoal aí que domina a arte de passar roupa, tá? Eu troco dicas de concurso por dicas de fazer isso de uma maneira menos penosa. Mas vamos lá, vamos conversar sobre uma coisa que aconteceu comigo.
Isso não aconteceu ontem, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, mas ontem eu estava de plantão, inclusive vocês que vão fazer a prova do MP, fiquem cientes disso, tá? A gente tem plantões para a gente fazer, que são obrigatórios, né? E aí, eventualmente, se tiver algum colega interessado, a gente pode passar para ele, tá? Mas, assim, uma coisa é justa. Quando esses plantões caem em dias não úteis, então sábado, domingo, feriado, ponto facultativo, a gente recebe a mais por isso. Tá? Então, ontem eu trabalhei no domingo, por exemplo, fazendo o plantão de um colega que não queria fazer. E aí, sem ser no próximo pagamento no outro, provavelmente eu vou receber o pagamento do referente a esse plantão que eu fiz ontem. Então, já fiquem cientes disso também. Mas, na quinta-feira, eu estava lá no MP e eu estava atendendo um senhor que já tinha ido algumas vezes, só que eu, particularmente, nunca tinha atendido ele assim. E ele estava em uma situação, né, na qual ele desconfiava de algum tipo, ele tinha um processo, né, de guarda, e nesse processo de guarda ele desconfiava que por parte da mãe, né, a criança mora com ele desconfiava que por parte da mãe, lá na família da mãe, estava havendo algum tipo de abuso, alguma coisa nesse sentido com a criança. Então ele foi lá, se mostrou muito preocupado com isso e tal, né? E ele estava querendo orientações no sentido de o processo dele de guarda tinha acabado de começar. Então, muito embora ele tivesse feito acusações sérias, né, sobre o período que a criança passa na casa da mãe, é uma coisa muito inicial. Então, é muito improvável que um juiz vai impedir de a mãe chegar perto da criança só baseado na palavra do pai, ou da mãe, enfim, da pessoa que estiver do outro lado. E aí ele precisava de uma orientação sobre o que ia acontecer no processo, os próximos passos, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, né? Só que assim, pessoal, essa tarefa de instrução das partes, né, sobre o processo e tudo mais, é o que eu falei para ele. Eu não tenho, de verdade, eu não tenho problema nenhum em fazer. Não tenho mesmo, tá? Só que isso não é trabalho do MP, não é uma atribuição do MP fazer isso, instruir as partes do andamento do processo, né? É, elucidar as opções que se tem. Isso não é trabalho do MP, tá? Nem dos servidores do MP. Mas eu não me importo, mas eu deixei claro para ele, ou tentei, que eu não me importava com isso, de verdade, mas que isso era uma atribuição da Defensoria Pública, né? E eu trabalhei 9 anos na Defensoria antes de ser do MP. Então eu sei o que se faz lá e o que tem que se fazer lá, né? Então não estava dizendo em forma de chute, digamos. Eu sabia que era lá. Mas ainda assim, o instruí, porque ele falou que veio de lá, que ninguém deu muita atenção para ele, só despacharam e tudo mais. E, infelizmente, é uma coisa que eu tenho percebido nos atendimentos com alguma frequência. As pessoas indo, tá? Eu não estou falando da instituição Defensoria Pública, que é uma coisa que eu admiro muito. Estou falando desse órgão específico, né, que é perto de onde eu trabalho. Então, eu tenho percebido muito que as pessoas vão à defensoria e não recebem uma instrução mínima, sabe? As pessoas são simplesmente despachadas e não fazem ideia nem do que aconteceu, nem do que está acontecendo, nem do que vai acontecer, sabe? E eu até dei o exemplo para esse senhor de que eu falei, olha, é como se você me contratasse como advogado e quando o senhor chegasse ao meu escritório, eu mandasse o senhor procurar uma informação em outro lugar. É absurdo assim. Ainda que o senhor não pague diretamente o salário das pessoas que trabalham lá, o que justifica eles receberem uma remuneração é fazer exatamente esse trabalho. E aí ele entendeu e tal, e saiu super satisfeito, falou que era exatamente isso que ele estava precisando e tal, que ele estava perdido, né? Eu expliquei para ele que não teria nada que resguardasse, que eu resguardasse, no caso dele, de repente, tentar impedir a mãe de ver a criança, ou mesmo de pegar a criança, né, nos dias de visitação. Expliquei os motivos, expliquei os próximos passos do processo e tal, né?
tudo tentando fazer de uma forma que ele fosse entender como uma pessoa normal, leiga. E aí, ao que parece, ele ficou satisfeito e foi embora e tal, e não retornou. Então, acredito que realmente tenha sanado aí a dúvida dele. Mas isso me fez pensar, pessoal, e me fez querer conversar com vocês, que já já vão ser meus colegas servidores públicos e alguns, em especial, vão ser meus colegas servidores públicos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando, cara, de verdade, para que, para que eu vou me propor a ser servidor público e vou me negar a servir ao público? Percebem o que eu quero dizer? Para que eu vou me propor a um trabalho cujo núcleo desse trabalho eu vou me recusar a fazer ou vou fazer de qualquer forma? Porque o núcleo do trabalho da defensoria é atendimento ao público, sabe? Então, para que eu vou me propor a trabalhar com atendimento ao público e depois não vou querer atender ao público? Não vou querer atender com o mínimo de qualidade? Entende? Isso é uma coisa que eu achei interessante de conversar com vocês, porque eu sinto como se a gente puder evitar que a nova geração, digamos, de servidores seja assim, que a gente pode mudar muita coisa para melhor, sabe? A gente pode mudar muita coisa para melhor. E aí, só para eu não me estender muito nessa parte, se a gente tem a confiança do cidadão, se eles sabem que a gente está ali fazendo um trabalho sério, se eles sabem que quando eles vão ali, quando eles precisam da gente, a gente está lá com todo empenho, com todo zelo para poder ajudar, a confiança deles em nós cresce. Sim ou não? E se a confiança do público em geral no serviço público cresce, vocês não acham, pessoal, vocês não concordam comigo que quando tentarem tirar ou diminuir um direito nosso como servidores, vocês não acham que a gente vai ter uma adesão muito maior das pessoas que não são servidores? Para e pensa. O servidor público tem uma imagem muito ruim, de uma maneira geral, perante a sociedade. Então, muita gente vê o serviço público e o servidor público como o cara que é encostado, como o cara que não quer trabalhar e tudo mais. E se a gente conseguisse mudar isso, sabe? O que será que demais a gente conseguiria mudar, além dessa percepção? Será que quando a gente precisasse do apoio da população que não é servidor, né, as pessoas que não são servidores, será que a gente não ia ter uma força muito maior de poder contar com essas pessoas no sentido, não, pô, toda vez que eu precisei, esse pessoal estava lá para me ajudar. Se prejudicarem eles e essa qualidade do serviço cair, vai me afetar. Ou, se prejudicarem eles e esse órgão acabar, vai me prejudicar. Vocês não acham que a gente ia ter uma adesão muito maior da população e isso ia ajudar a gente a ter muito mais força em todos os nossos pleitos? Percebe? E aí eu fico com a impressão de que as pessoas, nem que fosse por egoísmo, sabe? Nem que fosse unicamente por isso, esperar esse apoio é, em retorno. Eu não acho que deveria ser. Mas mesmo que fosse unicamente por isso, será que por si só já não era um bom motivo para a gente querer servir ao público com um pouquinho mais de empenho, sabe? Então, o que eu peço para vocês, pessoal, que vão entrar no serviço público, que vão entrar no MPRJ, é o seguinte: entrem com a mentalidade de realmente servir ao público, de ser úteis, de tornar o trabalho melhor, de ajudar a vida das pessoas. É isso que o serviço público precisa, é isso que a população precisa, sabe? É assim que a gente começa a mudar as coisas. É trabalhando as pessoas que estão chegando, que vão oxigenar, né, o sistema como um todo. É o que eu queria conversar com vocês e é o meu pedido para vocês hoje. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.